Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta durante a transmissão, pode fazer. Vamos continuar a leitura. Como eu falei no início da transmissão, do livro Sri Chaitanya Charitamrita, escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, traduzido e comentário para o inglês por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Estamos lendo o capítulo 8 do Madhya Lila, falando sobre a conversa de Mahaprabhu com Ramananda Roy. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então vamos começar aqui com esse verso. Meu querido Senhor Supremo, às vezes, grandes pessoas santas, elas vão aos lares de chefes de família, apesar de estes serem geralmente medíocres. Quando uma pessoa santa, ela visita tais lares, tais casas, pode-se entender que não é com nenhum outro objetivo a não ser o de beneficiar os chefes de famílias, beneficiar espiritualmente. Então, o único objetivo de uma pessoa santa visitar as casas, como foi lido ontem de manhã, Mahaprabhu falou, pregue de casa em casa. Mahaprabhu ia pregar de casa em casa. Então, o único interesse daquele que vai pregar de casa em casa é dar o benefício real para a pessoa, a vida devocional. Nada mais, dinheiro, nada, fama, nada. Aquele que vai de porta em porta, ele quer somente distribuir a consciência de Krishna. Cerca de 1000 homens me acompanham, incluindo os brahmanas. E parece que todos eles ficaram com os corações derretidos pelo simples fato de terem te visto. Então, só de ver Deus, os corações ficam derretidos. Na época, eles eram muito afortunados. Eles viviam com Deus, eram contemporâneos de Mahaprabhu. Ouço todos cantando o santo nome de Krishna. Os seus corpos, eles estão dominados pelo êxtase e a lágrima em seus olhos. Meu querido Senhor, de acordo com as características do teu corpo e o teu comportamento, és a suprema personalidade de Deus. Comportamento e característica desse gênero são impossíveis em seres vivos comuns, pois eles não podem possuir tais qualidades transcendentais. Somente Deus tem essas qualidades, somente Deus tem aquele corpo maravilhoso que Mahaprabhu tem. As características corpóreas de Sri Chaitanya Mahaprabhu
aqui é um comentário de Prabhupada, as características corpóreas de Sri Chaitanya Mahaprabhu eram incomuns. Na verdade, as medidas do seu corpo eram extraordinárias. O seu tórax, bem como os seus antebraços, tinham o mesmo comprimento. Então veja só, o seu tórax, bem como os seus antebraços, tinham o mesmo comprimento. Este fenômeno chama-se, deixa eu pegar aqui que é uma palavra bem comprida, chama-se Miagroda Parimadala. Quanto à sua natureza, ele era bondoso para com todos. Ninguém, senão a Suprema Personalidade de Deus, pode ser bondoso para com todos. Portanto, o nome do Senhor é Krishna, é todo atrativo. Como afirma o Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4, Krishna é bondoso para com todos, em todas as espécies de vida. Sarva Gyaniso. Ele é o Pai original, o que dá a semente, Bija Prada, Pita. Como então pode ele ser cruel com alguma entidade viva? Não importa o que se trate de homem, animais ou árvores, o Senhor Supremo, ele é bondoso para com todos. Esta é a qualificação de Deus. Ele também diz no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 29, que ele diz então, o Senhor é igualmente bondoso para com todos, e ele aconselha Sarvadharma Parijaja Man Ekam Sharanam Vraja. Esta instrução não é apenas para Arjuna, mas para todas as entidades vivas. Quem quer que tire proveito desta oferta, imediatamente fica imune a todas as atividades pecaminosas e volta ao lar, volta ao Supremo. Enquanto esteve presente neste planeta, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele fez a mesma oferta. Então aqui, como diz no comentário de Prabhupada, Deus, ele é bondoso com todos. Então aquela ideia que algumas filosofias têm, Deus vai te castigar, você não tem medo de Deus, isso daí é uma tremenda bobagem. Deus não castiga ninguém, Deus é bondoso com todas as entidades vivas, tanto os seres humanos como os animais, como plantas, toda entidade viva. Deus é bondoso com todos, nós somos filhos dele. Ele é a semente principal, nós, alma, nós não somos o corpo. Nós conhecemos nosso pai e nossa mãe, mas o pai e a mãe que conhecemos é o pai do corpo, mas nós não somos o corpo.
Então, o pai e a mãe que a gente conhece não são os verdadeiros pais, porque nós não somos o corpo, nós somos a alma. E a alma vem da onde? A alma é uma partícula da energia que envolve Deus, Tatasta Shakti, a potência marginal de Deus. Nós somos uma partícula, uma centelha disso. Nós não somos esse corpo aqui, feito de átomos. Então, nosso pai e nossa mãe, que nós conhecemos, não são os verdadeiros pais e mães. Deus é tudo para nós. Deus é tudo para nós temos que compreender isso. O que nós vemos não é real, é ilusório. Então vemos e nós dedicamos, na verdade, veja só o equívoco da alma. Nós estamos doentes, a nossa alma está doente. Nós damos todo o apoio para o nosso pai e mãe material. Nós amamos muito o nosso pai e nossa mãe material. Claro, quem não ama o seu pai e sua mãe material? Mas nós não temos esse mesmo sentimento por Deus. Por que nós não temos? Porque nós estamos iludidos. Se nós temos algum amor pelo pai e pela nossa mãe, por que não ter por Deus, que é o verdadeiro pai? Por que não ter o amor que temos, pelo menos o amor que temos materialmente pelo pai e pela mãe? Por que não termos igual a Deus, para Deus? Porque nós estamos doentes, iludidos. Então, nós temos que dedicar a nossa vida a Deus. Nós dedicamos nossa vida ao pai e à mãe. Quando o pai e a mãe ficam doentes, você corre lá para ajudá-los. Às vezes fica anos e anos e anos cuidando do pai e da mãe. Mas e para Deus? Deus, na verdade, não precisa do nosso cuidado. Ele está cuidando de nós. Mas nós não damos nada para Ele. Como disse Silachara Maharaj nas aulas, que lemos esses dias atrás, quinta e sexta-feira à noite. Nós pegamos todo o nosso fruto do trabalho para nós. Já que nós não conseguimos dar para Deus o nosso trabalho, pelo menos o fruto temos que dar para Ele. Mas nós não queremos dar nada para Deus, tudo material, tudo material. Então, aqui como o Prabhupada comentou, Deus é bondoso, ninguém é tão bondoso como Deus. E essas filosofias, religiões, que ficam pegando os devotos, falando, você tem que temer a Deus, se você não fizer isso, Ele vai te castigar. Isso é uma forma de pressionar o devoto. Nós temos que servir Deus por amor, não por medo, nem por obrigação. Deus é amor, nós temos que ter amor por Deus. Como que você vai amar alguém que você tem medo? Como isso é possível? Veja só como é incoerente isso. O primeiro mandamento do cristão é amar a Deus sobre todas as coisas. E como que alguns pregam que nós temos que ter medo de Deus? Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Você não consegue ter amor por alguém que você tem medo. O caminho do Gaudiya Vaishnavismo é o oposto. Nós não podemos ter medo de Deus. Por quê? Porque Deus é nosso melhor amigo, Ele é bondoso. E aí, continuando aqui a leitura, o Senhor replicou a Ramananda Roy: Senhor, és o melhor dos mais excelentes devotos. Portanto, ao ver-te, os corações de todos derreteram-se. E aí tem um comentário para o Prabhupada aqui. A menos que alguém seja um devoto de primeira classe, não pode ser um pregador. Olha só como o Prabhupada está falando aqui. A menos que alguém seja um devoto de primeira classe, não pode ser um pregador. De um modo geral, o pregador é um devoto muito elevado, mas, a fim de aproximar-se das pessoas em geral, ele é obrigado a distinguir entre os devotos e não devotos.
De outro modo, um devoto avançado, ele não faz semelhante distinção. De fato, ele sempre vê todos ocupados no serviço ao Senhor Supremo. Quem se dedica a pregar deve fazer distinções entre umas pessoas e outras, e entende que algumas não estão ocupadas em serviço devocional ao Senhor Supremo. Então, o pregador ele deve mostrar compaixão para com as pessoas inocentes que não sabem como adorar o Senhor Supremo. O Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 2, verso 45, ele descreve os sintomas do devoto mais elevado da seguinte maneira: então nós, para pregarmos, nós temos que nos tornar um devoto de primeira classe, praticar corretamente. Sripata Tapasi Maharaj, não só ele, mas ele sempre falava isso. A melhor pregação que pode existir não é falar bonito. A melhor pregação que pode existir para alguém é o exemplo. O exemplo da vida da pessoa é a melhor pregação. Não adianta a pessoa falar bonito e fazer tudo errado. Isso é hipocrisia. Então, o que quer dizer um acharya? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Um guru, ele ensina pelo exemplo. Nós também devemos tentar ensinar pelo exemplo. Falar bonito tem várias pessoas que falam. Várias e várias pessoas falam bonito, sabem os versos em sânscrito e sabem tudo. Mas cadê o exemplo? É muito mais forte o exemplo do que a pregação. Você vê a pessoa praticando corretamente, você fica animado. Você fala, eu quero fazer igual. Não imitando, mas eu quero ter o ânimo. Eu quero ter a mesma vontade que aquela pessoa tem. Isso é muito importante. Então, a pregação tem que ser por devotos de primeira classe, como diz aqui no comentário de Prabhupada. Nós temos que nos tornar devotos de primeira classe. Temos que nos tornar cada vez melhor para poder pregar da forma adequada. E tem um outro verso aqui que diz assim: o devoto avançado, ele vê que todas as entidades vivas, elas são partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus. Todos estão em Krishna, e Krishna também está dentro de todos. Esta visão só é possível às pessoas muito avançadas em serviço devocional. O que quer dizer isso, então? O devoto avançado, ele vê que todas as entidades vivas são partes integrantes de Deus, da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Por que isso? Porque nós somos uma alma diva. E a alma diva é uma parte da energia que envolve Deus. Então, um devoto avançado, ele vê que todo mundo é uma partícula da centelha de Deus. E ele também vê que Deus está dentro de todos na forma do Paramatma, a super-alma. Todos nós temos Deus dentro de nós na forma do Paramatma. Então, quando um devoto avançado ele vê outra pessoa, vê um animal, vê uma planta, ele vê Deus lá dentro. Por isso nós não matamos animais. Por isso Deus é contra a morte de animais. Porque tem uma entidade viva lá dentro, tem uma partícula de Deus lá dentro, que é a alma, e tem Deus lá dentro na forma de Paramatma, a super-alma. Então, como vamos poder matar algo que é aquele corpo? Como que vamos poder matar aquele corpo se dentro dele habita uma alma que é uma partícula de Deus? E não só isso, habita também o próprio Deus. O próprio Deus, quando você vai matar uma formiga, um pernilongo, você tem que pensar, tem uma partícula de Deus aí dentro, a alma, e também tem o Deus lá, a super-alma está lá dentro. Se você pensar assim, você não mata mais pernilongo, barata, inseto, formiga, você não mata mais nada. Porque tem Deus lá dentro.
Tem o Paramatma e tem a energia de Deus lá dentro, que é a alma diva, a entidade viva. Então, um devoto avançado, ele pensa dessa forma, ele vê Deus em tudo. Ele vê Deus em tudo, porque Deus está lá dentro de tudo. O outro verso diz assim: se eu que sou um sannyasi, é Mahaprabhu falando, Mayavadi, um não devoto, eu também estou flutuando no oceano do amor a Krishna, pelo simples fato de ter tocado em ti. O que dizer então dos outros? Isso Mahaprabhu falando para Ramananda Roy. Sabendo disto, a fim de enternecer o meu coração, que é muito duro, Sarvabhauma Bhattacharya pediu-me para vir ao seu encontro. Dessa maneira, um elogiou as qualidades do outro, e ambos ficaram satisfeitos de ver um ao outro. Então, um elogiou o outro. Isso daqui é importante. Mahaprabhu deu exemplo, ele e Ramananda Roy, um elogiou o outro. Quando tem discussão no templo, quando tinha discussão no templo, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele fazia isso. Tem algum atrito dentro do templo entre devotos, o que ele fazia? Ele colocava um perto do outro, um de frente para o outro e falava: o que você tem contra ele e o que você tem contra ele? E os dois desabafavam. Falava e o outro falava. Aí Prabhupada falava assim, agora, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta, ele falava assim, agora você vai ficar meia hora elogiando o outro. E você também vai ficar meia hora elogiando ele, falando tudo que ele faz de correto. Primeiro você falou que você acha que é errado, mas agora você vai ficar meia hora falando tudo que ele faz de correto e da mesma forma o outro. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta fazia isso. Ele mandava primeiro falar o ponto que um não gostava do outro, depois mandava elogiar muito mais do que aquilo que ele falou que ele não gostava do outro. E Mahaprabhu fez isso com Ramananda Roy. Um ficou elogiando o outro. Nessa altura, certo Brahmana Vaishnava, seguindo os princípios védicos, ele apareceu e ele prestou reverências, caiu prostrado perante Sri Chaitanya Mahaprabhu e convidou-o para almoçar. O senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou o convite do Brahmana, sabendo ser ele um devoto. Sorrindo levemente, ele falou o seguinte a Ramananda Roy. Então agora tem um comentário de Prabhupada aqui. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele aceitou o convite do Brahmana Vaishnava. Mesmo que alguém seja um Brahmana estrito, seguidor de todas as regras e regulamentos da cultura brahmínica, se não for um devoto, um Vaishnava, seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, não se deve aceitar o seu convite. Hoje em dia, as pessoas têm se tornado tão degradadas que nem sequer elas seguem os princípios védicos. Isto para não falar dos princípios Vaishnavas. Elas comem qualquer coisa, tudo de que gostam. Motivo pelo qual os membros deste movimento para a consciência de Krishna devem ser muito cautelosos em aceitar convites. Então, Prabhupada está falando aqui,
O Brahmana, que não é devoto, que ele segue somente os princípios védicos, se ele convidar você, você não deve aceitar ir na casa dele e almoçar ou jantar, enfim. Mas a maioria hoje não segue nem os princípios védicos e nem os princípios Vaishnavas, como diz aqui Prabhupada. Então você não deve comer qualquer coisa, você deve ser cauteloso ao comer qualquer coisa, ao escutar outra pessoa falar. Nós temos que ser cautelosos. Então, quem segue a consciência de Krishna não deve comer qualquer coisa somente porque gosta de comer aquilo. Nós temos que nos preocupar com isso. Devemos honrar somente praçada. Não é porque você gosta de tal coisa que você vai comer. Você está comendo pecado. Srila Govinda Maharaj falava, comer boga, comer a comida que não é oferecida no altar, é comer pecado. Você quando come algo que não oferece para Deus, está comendo pecado. Você contribuiu para a morte daquela planta que está lá. Você contribui para a morte de tudo que está lá. Agora, se você oferecer para Deus, da mesma forma, a planta morreu, mas ela morreu para ser oferecida a Deus, não para você comer. Então, a planta vai se beneficiar também. Você se beneficia de honrar a praçada, que foi oferecida para Deus a boga e se tornou praçada, e a planta que morreu, morreu para Deus. Então, se você honrar a praçada, você não está comendo pecado. Você está comendo o quê? Você está honrando a praçada, você está ganhando néctar, você está ganhando sukriti, a fortuna espiritual. Então, seja cauteloso, como diz Prabhupada aqui, no que vai comer. A hora de comer, pense, isso foi oferecido para Deus? Quem fez isso? Além disso, de você comer pecado, você está pegando os inimigos da pessoa que cozinhou. Toda vez que você vai num restaurante, toda vez que você come algo da pizzaria, da padaria, enfim, qualquer coisa que você come que alguém fez e não ofereceu para Deus, e claro, se você comer fora, ninguém oferece para Deus. Ninguém é devoto para oferecer para Deus. Ninguém é iniciado. Se você vai comer na casa da sua mãe, do seu pai, de onde for, seu filho cozinha, se não foi oferecido para Deus, você está comendo pecado. Por isso, o correto que é, vá comer, claro, você tem que ir na casa do seu pai, da sua mãe de vez em quando, do seu filho, da sua filha, leve a praçada, cozinhe na sua casa, ofereça para Deus e leve, e eles vão comer também e vão se beneficiar. Não vá comer na casa do pai, da mãe, de quem for, e coma a comida de lá. Leve a sua praçada, leve a comida e ofereça para eles também. Dê misericórdia para eles. Um grãozinho de arroz que eles comerem, uma batatinha frita, qualquer coisa que você faça, leve arroz doce. Todo mundo adora arroz doce. Dê para eles o arroz doce. E você está beneficiando eles. Mas não coma na casa dos outros. Pode ser parente, pode ser quem for. Não coma. Isso não é apropriado. Desejo ouvir-te falar sobre o Senhor Krishna. Na verdade, a minha mente ela está inclinada a desejar isto. Portanto, desejo ver-te novamente, falou Mahaprabhu para Ramananda Roy. Ramananda Roy, ele replicou, meu Senhor Supremo, embora tenhas vindo para corrigir-me como alma caída que sou, a minha mente ainda não está purificada simplesmente por ver-te. Por favor, permanece aqui por 5 ou 7 dias e bondosamente purifica a minha mente poluída. Depois de tal período, com certeza, a minha mente purificar-se-á
Então o Ramananda Roy pediu para Mahaprabhu ficar 5 ou 7 dias, porque ele estava contaminado, a mente dele não estava purificada. Vamos ver o que Mahaprabhu falou. Embora nenhum dos dois pudessem tolerar a separação um do outro, não obstante, Ramananda Roy, ele prestou as suas reverências ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu e partiu. Então, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele foi para a casa do Brahmana que o convidara, e ele almoçou lá. Ao anoitecer daquele dia, tanto o Ramananda Roy quanto o Senhor estavam ansiosos por encontrarem-se novamente. Após terminar o seu banho vespertino, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele sentou-se e esperou pela chegada de Ramananda Roy. Então, Ramananda Roy, ele acompanhado por um servo, ele veio ao seu encontro. Então, aqui está falando que Mahaprabhu tomou banho vespertino. Um Brahmane, ele toma vários banhos por dia. Um Brahmane, no mínimo, toma 3 banhos por dia para cantar o Gayatri Mantra. No mínimo 3 banhos. Porque o Gayatri Mantra tem que tomar banho para cantar. Não é como alguns fazem por aí. O Gayatri Mantra é um mantra de regras e regulamentos. Tem que tomar o banho antes de cantá-lo, tem que ser no horário certo, ao aparecer do sol, ao meio-dia e ao momento que o sol ele se põe. Tem que ser cantado com roupa devocional limpa. Tem que passar tílaka nos 12 pontos do corpo, cantando os nomes de Deus em cada ponto. Tem que estar virado de frente para o altar, ou tem que estar virado para o leste de manhã e na hora do almoço e à noite para o norte. É uma mantra de regras e regulamentos. Então, por isso Mahaprabhu aqui ele tomou banho vespertino, mas um Brahmana ele toma vários banhos por dia. Ele tem que se limpar não só por dentro, mas por fora. É claro que a limpeza interna é mais importante, mas um Brahmana ele está sempre limpo por fora. Um Brahmana ele está sempre de roupas limpas, ele está sempre banhado. Isso, com a prática devocional, ele vai se tornando também internamente limpo. Internamente ele vai se tornando cada vez mais limpo. Prabhupada comenta assim: um Vaishnava supostamente avançado em compreensão espiritual, seja ele chefe de família ou um sannyasi, ele deve banhar-se 3 vezes ao dia. É o que eu acabei de falar, né? Prabhupada comenta aqui, ele deve se banhar 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e ao entardecer. Ao ocupar-se no serviço da deidade, ele deve especialmente seguir os princípios do Padma Purana e tomar banhos regulares. Ele deve também, após banhar-se, decorar-se o corpo com as 12 tilakas, passar a tilaka nos 12 pontos do corpo com os mantras, é o que eu havia falado. Então, Prabhupada comentou isso também aqui. Ramananda Roy, ele aproximou-se do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, prestando-lhe as reverências, respeitosas reverências, e o Senhor abraçou-o. Então, ambos, num lugar isolado, começaram a conversar sobre Krishna. Agora, a Prabhupada faz um comentário aqui longo. Nós vamos ler esse comentário. A expressão Raha Stani, num lugar isolado,
é muito significativa. Conversa sobre Krishna e os seus passatempos, especialmente os seus passatempos em Vrindavana e os seus relacionamentos com as gopis, são todos muito confidenciais. Não são assuntos para palestras públicas. Veja só como isso é importante que Prabhupada fala. Tem que ser no lugar reservado. Não se pode falar sobre Gopi, não se pode falar sobre passatempos íntimos de Krishna em lugares públicos. Tem que ser em lugar reservado. Os passatempos confidenciais não podem ser falados em lugar público. Não são assuntos para palestras públicas, pois aqueles que não têm a compreensão da natureza transcendental dos passatempos de Krishna sempre cometem grandes ofensas, pensando que Krishna é um ser humano comum e que as gopis são mocinhas comuns. Seguindo os princípios do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que nunca falava em público dos relacionamentos entre Krishna e as gopis, ordena-se aos devotos do movimento para a consciência de Krishna a não discorrerem publicamente sobre os passatempos do Senhor Krishna em Vrindavana. Para o público em geral, Sankirtana é o método mais eficaz para despertar a consciência de Krishna. Se possível, deve-se discutir os princípios enunciados no Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele seguiu este princípio muito estritamente e ele discutiu a filosofia do Bhagavad Gita com acadêmicos eruditos, como Sarvabhauma Bhattacharya e Prakashananda Sarasvati. Entretanto, ele ensinou os princípios do culto da Bhakti Yoga a estudantes como Sanatana Goswami e Rupa Goswami. E ele conversou com Sri Ramananda Roy sobre os sublimes relacionamentos devocionais entre Krishna e as gopis. Para o público em geral, ele fazia Sankirtan com todo o vigor. Nós devemos seguir também esses princípios ao pregarmos a consciência de Krishna no mundo inteiro. Então, Prabhupada fala aqui, não é para falar de Gopi, de Krishna, passatempos íntimos, para o público. Mahaprabhu fazia Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Essa é a melhor prática para a vida espiritual de quem é novato. O público em geral não está preparado para escutar sobre os passatempos de Radha Krishna. E infelizmente tem muita gente fazendo isso por aí, tirando a fé das pessoas. A pessoa já tem a fé fraca, a pessoa é iniciante, a pessoa começou agora a frequentar o templo da consciência de Krishna e ela já escuta sobre passatempos íntimos de Radha Krishna. Isso afasta a pessoa. Ela vai julgar que Krishna é um homem comum, que as gopis são garotas comuns. E isso é uma ofensa muito grande. Então, tem que prestar atenção, ter muito cuidado. Se você for num algum lugar que estão falando dos passatempos das gopis e de Krishna, um lugar público, se retire, não fique lá. Não escute isso. Não é para nós isso. Nós não estamos preparados para escutar sobre isso. Nós somos muito infantis ainda. Nós não temos nenhuma realização. A alma nossa é caída, totalmente caída.
nós somos luxuriosos. Como que nós, do jeito que somos luxuriosos, nós vamos querer ouvir sobre Radha Krishna? Se você não tiver mais luxúria, aí você pode ouvir sobre isso. Mas se você é luxurioso, e todo mundo é luxurioso, eu sou, você é, todo mundo é. Você vai confundir as coisas, achar que Krishna, ele é um namorador, que Krishna não é a suprema personalidade de Deus, porque na visão mundana, que Deus ele tem que ser todo certinho. Deus faz o que quer, mas não é para nós sabermos o que ele faz. Então, se você estiver num lugar e alguém está falando sobre isso, se retire, não fique para escutar. Vamos ver se alguém fez algum comentário aqui. A Cris fez vários comentários aqui. Vamos ver aqui o que ela escreveu. Minhas mais sinceras considerações ao devoto, né, Ishan Krishna Prabhu, a Shrimati Devidasi, a Samantha, o nome dela espiritual é Shrimati Devidasi, e a Melita Didi e o Adipurusha Prabhu, o casal que ela conheceu aqui no festival. Ela está agradecendo a eles, e aí ela fala que é muito bom estar começando com vocês, que são tão presentes, tal, gratidão. E aí ela fala mais aqui, mas ontem quando acabou a luz e não pude ver, ouvir a continuação dos ensinamentos, me deu medo de Maya, e que Deus não queria que eu visse. Não, Cris, não tem nada disso, não. Deus, ele quer que nós ouvimos, sim, ele quer que nós estejamos sempre ouvindo sobre ele. Deus não vai proibir você de ver ele, de você escutar ele. Tanto é que está gravado, é o que eu te falei, está gravado. Se Deus não quisesse que todo mundo pudesse ouvir, não teria esse esquema de gravar. Deus, ele quer, tem um livro na nossa missão, chama A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Krishna, Deus, ele está buscando nós amorosamente. Como foi falado hoje, Krishna, Deus é bondade. Deus é bondoso com qualquer alma. Nós somos caídos e mesmo assim ele é bondoso com nós. Nós comemos carne até pouco tempo atrás e Krishna quis, Mahaprabhu quis que a consciência de Krishna viesse para o ocidente, para nós caídos, comedores de carne. Então não se preocupe não. Acabou a energia porque tinha que acabar por algum motivo, nós não sabemos qual, mas está lá gravado. Você pode ver a qualquer momento a aula. Não se preocupe com isso. E aí ela fala, eu ofereço em pensamento os alimentos a Deus, enquanto cozinho e antes de comer. Então, porque eu não tenho altar, não serve, né? É pecado? Não, claro que não, Cris. Você não tem altar porque você ainda não está iniciada, né? Então, mas não precisa ser no altar a oferenda. Deus não quer regras e regulamentos. É claro que é importante ter regras e regulamentos num templo, mas na sua casa é tudo mais tranquilo. Então, Deus, ele quer o ato de você lembrar dele ao cozinhar. Deus quer o ato de você oferecer para ele antes de comer. Gradativamente, se você quiser, depois você pode aumentar o padrão. Mas, enfim, cada um tem um tipo de humor, né? Então, mais para frente, você pode de repente comprar um prato separado. Você tira da panela e coloca no prato, aí oferece para Deus. Depois você passa esse prato, você passa para o teu prato, para o prato do Maurício, aí vocês comem. Mas isso daí no início não é necessário, isso se você quiser. Tem algumas pessoas que querem fazer isso, outras não. Mas Deus ele está preocupado, ele está querendo que nós pensemos nele, porque pensar nele é um serviço devocional.
Oferecer a comida para ele é outro serviço devocional. Não se preocupe, é claro que você tem que oferecer para ele. Ele quer o seu coração, ele não quer mais nada. Ele quer a sua alma pensando nele, quer a sua alma servindo ele. É isso que ele está preocupado. Não preocupado, mas é isso que ele quer. Não importa se você tem altar ou não ainda. O importante é que você está com esse intuito. Você pensa nele quando cozinha. Você tem que pensar assim. Quando você vai lavar o alimento, você fala, vou lavar muito bem porque é para Deus. Vou cozinhar, aí você fala, vou colocar a quantidade certa de sal, de tempero, porque vai ser para Deus. Pensar sempre em Deus, como fazer melhor para Ele. E depois, claro, na hora antes de comer, oferecer para Ele. É isso que Ele quer de todos nós. Ele não está preocupado com mais nada, é isso que Ele quer. E depois, na verdade, servir para Deus o alimento nunca é pecado. Pecado é comer sem oferecer para Ele. Aí sim, mas oferecer para ele nunca é pecado. Se ele vai aceitar ou não, a questão é dele. Nós temos que fazer o serviço sem pensar se ele está aceitando ou não. Mas se você fizer com o coração, porque ele quer a sua alma, o seu coração, ele vai aceitar. Não há dúvida quanto a isso. Não se preocupe. Você está preparando o solo, como eu já falei em aulas anteriores. A pessoa que não é iniciada ainda e está querendo servir Deus, está oferecendo a comida, está cantando os nomes dele, está assistindo a live, está lendo a aula que é postada, está preparando o solo para receber a semente. E quando a semente vem pelo guru genuíno, quando ele coloca a semente, aí a semente vai se tornar rapidamente um brotinho, uma plantinha pequena e vai crescer, crescer, crescer. Então, hoje você está preparando o solo, adubando, regando, colocando para deixar alcalino ou ácido, enfim. Você está preparando o solo, colocando adubo. A hora que receber a semente, vai crescer rapidamente o arbustinho da devoção. Primeiro um brotinho, depois vai crescendo, crescendo, até se tornar uma árvore da devoção. Então, você está fazendo correto, Cris, não se preocupe não. É isso daí. Tentar fazer o serviço da melhor forma possível. É isso que Krishna quer. Não tem nenhum pecado nisso não, Cris. Não se preocupe com isso. Deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa. A Milita Didi fala assim, e também não pode provar o tempero antes de Deus. Na verdade, aqui a Melita comentou, né? Você não pode provar o alimento antes de Deus se você sabe que está com o açúcar certo, que você sabe que está com o sal correto, a quantidade, se você sabe que está com o tempero correto. Mas se você não está acostumado a cozinhar, enfim, você ainda não se adaptou, não há problema em provar, mas não para desfrutar. Não há problema em provar para ver se está o alimento correto, se está com sal correto, se não está com muito sal ou sem sal. Você não vai oferecer um alimento para Deus com muito sal ou pouco sal, ou muito tempero, só porque você fala, não vou provar porque é para Deus antes. Não, se você não tem certeza se tem sal correto, se tem açúcar correto, se tem o tempero correto, prove, mas prove não para desfrutar da comida. Prove com o intuito de oferecer a comida da melhor forma possível para Deus. Tem uma história de Sarvabhauma Bhattacharya tem uma história de Ramanuja Prabhu, que era da Ramanuja Sampradaya, o guru. Ele tinha um devoto que sempre deitava na cama dele. O devoto arrumava a cama para ele e deitava na cama. E aí ele ficou sabendo disso. E ele virou para o devoto e falou assim, não é apropriado você fazer isso. O devoto nunca pode deitar na cama do guru. E aí o devoto falou assim para ele, mas eu deito na cama para ver se ela está confortável para você. Então isso não tem problema.
Você não tem problema em provar a comida se você não tem certeza se está bom ou não, de sal, de açúcar, de tempero. Mas é claro que você não vai comer antes, falando, nossa, que cheiro bom que está essa comida, eu vou provar um pouquinho agora. Aí sim, isso daí é a parada, ofensa ao serviço. Mas se você está provando para garantir que está bom o açúcar, o sal e tempero, não há problema. Shila Govinda Maharaj deu uma aula falando sobre isso. Então, mas quem cozinha todo dia, aquele que está todo dia cozinhando, já com o mesmo tempero, ele não precisa provar. Ele já sabe o quanto ele tem que pôr de sal, o quanto ele tem que pôr de tempero, o quanto ele tem que pôr de açúcar no doce, no suco. Então, é isso, né? Mas qualquer dúvida aí, pode escrever aqui, que a gente tenta falar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Se não, nós vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E hoje à noite teremos o programa. Hoje à noite teremos o programa às 18 horas. Quem quiser participar, vir aqui ao templo, venha. Vamos ler, continuar a leitura da aula de Silachara Maharaj, as aulas dele. Deixa eu ver aqui, tem mais comentário aqui. Eu tinha lido o último aqui, que a Amrita Didi tinha falado, né? Deixe-me ver aqui, tem vários comentários que eu não li ainda. Aí a Amrita Didi fala assim, panelas para Deus e talheres de mexer na panela para Deus. Isso é o ideal, claro, esse é o ideal, né? Ter separado. Mas no início, a Cris não é nem iniciada ainda, né? No início, se ela quiser, é ótimo, se não, faça com o coração por enquanto. Com amor, aí a Milita fala, com amor e respeito, sempre, sim, isso aí sim, sempre com amor. Aí aqueles falam, entendi, gratidão, tal, para a Milita, né? E deixa-me ver outro comentário aqui. Aqueles falam, bom saber, porque não cozinho bem e eu estou mudando toda a alimentação. Então não tem problema em provar, Cris. Se você está na dúvida, se está com muito sal, muito açúcar, muito tempero, os temperos são novos, né? Então, não tem problema, prova um pouquinho só para ver se está bom. Não tem problema nenhum. Eu não entendi aqui eles falam a chia, que não é bom, né? O que é chia? Eu não entendi aqui, Cris. Que você falou chia. O que é chia? Enquanto você escreve aqui o que é chia, explica para mim. A Milita escreveu aqui de novo. Quando puder, um dia, em qualquer aula, faça aquele comentário do Pujari que virou lagartixa. Tá. A Milita fala do Pujari que virou lagartixa na próxima encarnação, né? Vou falar agora, Milita. E aí, depois que eu falar dessa história, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Então, tinham dois devotos, isso está na escritura, né? Tinham dois devotos olhando para o altar, um ao lado do outro. Os dois estavam lá olhando para o altar, e um olhou para o outro e falou, olha, tem uma lagartixa lá no altar, lá em cima, comendo insetos. O que a lagartixa faz? Come insetos. Se tem uma lagartixa no altar, no altar, no templo, não mate. Se tem uma aranha no templo, não mate. Se tem uma formiga no templo, não mate. Se tem um mosquito no templo, não mate. Não é qualquer alma que está dentro do templo. Na verdade, não é para matar nenhum inseto, nenhum ser vivo.
mas especialmente no templo. E aí eles estavam lá, olharam e falou, olha uma lagartixa. Aí um olhou para o outro e falou assim, então você sabe quem é essa lagartixa? É claro que é uma pessoa, um devoto puro, para saber a vida do outro na encarnação anterior. Tem que ser um devoto puro. Os devotos puros, alguns conseguem ver isso. Então ele falou, sabe quem ele era? Ele era o Pujari. Ele era o Pujari. Na vida anterior, a lagartixa era o sacerdote do templo. Mas por que ele veio no corpo de lagartixa? E aí foi falado. Ele ficou muito doente no final da vida dele. E aí ele parou, ele saiu do templo e foi para a casa da família. Ele ficou doente, ele foi morar com a família. E foi no médico. E o médico falou para ele, você tem que comer carne, você está doente, você tem que comer carne para sarar. E aí ele não tinha fé suficiente, claro, porque não devemos comer carne nunca. Nunca devemos comer carne. Tomar um remédio que tem algum produto animal é uma coisa, agora comer carne nunca. E o Pujari começou a comer carne. Ele foi atrás do médico e começou a comer carne. E ele sarou da doença. Só que ele continuou a comer carne depois que ele tinha sarado da doença. Então ele gostou. Veja só como Maya é complicada, né? Maya é poderosa. Ontem o Raskananda Prabhu estava lendo o Sri Chaitanya Bhagavata, né? E aí lá tem uma parte que Mahaprabhu falou assim, se você ofender alguém, conforme você vai fazendo serviço devocional, você vai tirando os desejos materiais. Mas se você ofender alguém, ofender o serviço, você fizer qualquer ofensa, Maya te coloca de novo para querer o desfrute dos sentidos. Você vai querer a luxúria, você vai querer a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então Maya vai te colocar de novo no desfrute dos sentidos se você ofender alguém, se você fizer qualquer ofensa. E aí, o que aconteceu com o Pujari? Ele continuou a comer carne, mesmo depois de ter sarado. Por quê? Porque ele gostou do sabor. Ele foi Pujari durante 30 anos. Ele foi o sacerdote durante 30 anos. E ele voltou a comer carne para a saúde, que não está correto, né, é errado. Não interessa se a saúde ou não. Nunca coma carne. E depois ele ainda, pior ainda, ele continuou a comer depois que sarou. E na próxima vida, o que ele fez? Ele veio no corpo de uma lagartixa. Ele estava no altar, como na vida anterior. Só que em vez de servir Deus, ele estava comendo insetos no altar. Essa história que a Amrita falou aqui para eu contar sobre a lagartixa, né? Então, vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadhusuda. Giridhari Gopinata Madana Moha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhatta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata. Sri Shiva
Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Gori Charana Banda. Jahauti Vihana Javistapura. Jai Gosai Jara Munitarada. Sabara Padarino Mora Panchagra. Sandra Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janani Mora Abila. Jai Gosai Jale Braje Koila Vasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kodiyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Nurgamadaja. Hari Nama Sankirtana Kohe Nurgamadaja. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo. Hari Bo, 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 Hari Bo.
ver quem está participando conosco hoje aqui. Se alguém fez mais alguma pergunta. Eu vou ver no outro aparelho também, porque às vezes não tem todo mundo no aparelho só. Então vamos ver no outro. Enquanto isso, vocês ficam olhando o altar. Espera aí que deu algum problema aqui. Pronto. Vamos ver quem está conosco então hoje. Nós temos aqui o Vrajaraja Prabhu assistindo conosco. A Cris aqui conosco, que fez comentários. A Amrita Didi, o Adipurusha Prabhu também. Deixa eu ver quem mais. O Ishan Krishna Prabhu também conosco aqui. Também aqui conosco a Rosane Coque. A Carla Lavinas também conosco hoje. Então, um bom dia a todos. Dandavati Pranam. Até o programa da noite às 18 horas.